Beleza, então, pessoal, muito bom dia. Muito obrigado por terem vindo para a nossa sabatina. Hoje, a gente está falando aqui com o professor Heron, candidato à reitoria do nosso curso. Muito feliz de receber você, professor. E nesse primeiro momento, eu gostaria que você estivesse fazendo uma breve apresentação aí, enquanto candidato, para depois a gente estar fazendo nossas perguntas e falando um pouco Tá legal. Então, obrigado mais uma vez. Quero cumprimentar a todos e todas, cumprimentar o professor Nakamura, que nos acompanha aí na condição de vice-reitor, em compromisso. Dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês e agradecer a oportunidade. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem legal e eu tentar aqui, dentro do possível, atender as expectativas de vocês. Meu nome é Heron, sou professor aqui do campus Campo Mourão, do Departamento de Engenharia Química e Alimentos. Sou doutor em Engenharia Química pela Unicamp e sou professor titular desse departamento. Estou no campus há 23 anos, então estou aqui na UTFPR há 23 anos. Então, como qualquer colega professor, eu faço ensino, faço pesquisa e foco um pouco mais na área de extensão. E essa é a razão da gente estar chamando para nos ajudar aí com a experiência que o professor Nakamura tem da pesquisa, formatar aí um resgate filosófico da pesquisa na nossa instituição, que a gente entende que perdeu-se um pouco. Em 2013, eu fui eleito aqui para a direção geral do campus e ficamos aí por 2 gestões. Dentre esses 8 anos de gestão, a gente procurou focar um pouco mais no trabalho, a gente pegava um campus com uma certa deficiência de estrutura, e a gente entendeu que, estrategicamente, era necessário uma estruturação primeiro, e depois todo um processo de investimento em capacitação dos nossos colegas, porque a gente, para chegar a programas de pós-graduação, por exemplo, e competências de extensão, desculpe, a gente precisaria aí fazer um investimento de base e, a partir daí, passar para as áreas estratégicas. E foi o que a gente fez. Ao longo desses 8 anos, a gente fez um trabalho muito grande de captação de emendas parlamentares. Então, a gente, junto aí a parlamentares, como o doutor Rosinha, o Rubens Bueno, mais recentemente, aí, junto com o Nélio, o Zeca Disseu, a gente chegou a um valor razoável, aí, significativo, considerando que o campus Campo Mourão sempre foi um campus pequeno, né, relativamente pequeno. A gente chegou a um pouco mais de 15 milhões de reais e permitiu, com isso, a ampliação do campus numa área aí, numa estrutura de mais de 60%, com a questão do asfalto, dos estacionamentos, ampliação e construção de novas áreas, de blocos, etc. E também, estrategicamente, na questão da capacitação dos nossos docentes. Então, algo em torno de 92% ao final dos 8 anos. Então, esse resultado aí permitiu que a gente saísse aí, além da criação de novos cursos, a gente saísse de curso zero em pós-graduação para 6 cursos, 6 programas, e um deles hoje virou um doutorado. Mas eu queria destacar aqui, se vocês me permitem, quais foram as atividades que essa estruturação permitiu especificamente para os nossos alunos. Eu vou tomar um pouco de água, porque eu estou meio gripado, tá? Então, de vez em quando, eu vou estar interrompendo aqui. Então, a gente fez algumas ações que a gente acha que é muito importante, ou que foram muito importantes. Uma delas, eu diria a vocês aqui, que talvez tenha sido a mais importante da nossa gestão, que foi a manutenção do nosso curso técnico. Então, Campo Mourão, não sei se todos sabem, o curso técnico, a gente é o único campus do sistema que ainda mantém o curso técnico integrado, porque a nossa expectativa era que a gente aproveitasse esse ativo que é muito competente, com um nível muito bom de qualificação, a gente aproveitasse aí e verticalizasse ele como nosso aluno, aproveitando a graduação também em computação e também no programa de mestrado. Apesar de muita insistência para que a gente fechasse, a gente conseguiu resistir a esse processo e o resultado está aí. Hoje a gente ainda tem uma demanda muito grande de procura do curso técnico e a gente acha que essa foi uma ação muito acertada. Outra coisa que eu acho que vale a pena a gente destacar, quando a gente assumiu aqui em 2013,
eu tenho uma ligação um pouco forte ali, sempre tive ao longo da minha graduação com o movimento estudantil, eu fiz parte de centros acadêmicos, DCE, então eu achava que isso era muito importante. Então, quando a gente assumiu aqui, praticamente não havia nenhum movimento estudantil, a gente implantou o DCE, estruturou um espaço para o DCE, aos poucos a gente foi ampliando isso aí para os centros acadêmicos, orientando os nossos alunos em termos de logística, de estruturação, de como construir esse movimento estudantil. Teve um colega de vocês, provavelmente vocês não conheçam, mas teve um aluno que me ajudou bastante nesse processo, que foi o Rodrigo Mendonça. Hoje ele é egresso da nossa instituição, mas ele nos ajudou bastante na consolidação do movimento estudantil. Imagina isso, se vocês têm dificuldade com o movimento estudantil hoje, vocês imaginem isso em 2013, numa universidade tecnológica, né, conservadora, e que a gente, naquela época, começou esse trabalho. O resultado foi muito interessante, a gente conseguiu fazer a primeira edição do COINTER, não sei se todos sabem, mas a gente conseguiu fazer a primeira edição do COINTER aqui em 2013, quando a grande maioria dos diretores gerais não queriam realizar. A gente teve a coragem, juntamente com a comunidade, com os nossos alunos, a gente fez a primeira edição. Eu acredito hoje que o COINTER deva estar na sua 11ª, 12ª edição, e é um congresso que tomou um corpo, e é esse congresso que eu acho que a gente precisa valorizar. Uma das nossas propostas, aproveitando esse gancho, é que a gente passe a ter o COINTER no calendário institucional. A gente vai ter que pensar alguma coisa nesse sentido, discutir com vocês, se vocês entendem que é interessante, para a gente poder planejar e disponibilizar os recursos necessários para que a gente possa, mais do que nunca, consolidar o COINTER nessa questão do calendário da UTF-PR, como um processo importante da formação de vocês. Tá? Outra coisa muito importante que precisa ser estendido para alguns campos, e nessas visitas que a gente tem feito, a gente tem percebido que há uma certa diferença de campus a campus. E por várias razões, né? A estrutura da UTF-PR, de 13 campi, ela tem períodos de nascença diferentes. O professor Nakamura sabe mais do que eu. Então, a gente tem campos que estão mais consolidados, tem outros que estão mediando, e outros ainda que ainda precisam um pouco mais de atenção, principalmente ali Francisco Beltrão, Santa Helena, que são campos mais novos. A gente fez um trabalho aqui muito grande para elaboração do projeto e viabilização do recurso, do que a gente chama Centro de Convivência. E hoje é um espaço, essa obra foi executada, concluída agora na gestão do professor Roberto Nelli, mas esse espaço de convivência foi um grande diferencial, na minha opinião, da questão do bem-estar e da qualidade de trabalho dos nossos alunos. Não sei se todos vocês conhecem, mas vale a pena conhecer. É um espaço onde agrega ali os nossos alunos, numa sala de estudo, área de descanso. A gente conseguiu concentrar ali centros acadêmicos, o DCE, Empresa Júnior, e isso facilita muito essa discussão, principalmente entre vocês, entre os alunos aqui do Campus Campo Mourão. E essa é uma ideia que a gente quer, junto com os diretores gerais, buscando emendas parlamentares e recursos, além da matriz orçamentária, a gente tentar viabilizar esses espaços, porque percebe-se que em alguns campos há uma fragilidade da estrutura física de atendimento especial a vocês como aluno. Outro trabalho importante que a gente fez à época aqui, como diretor-geral, ainda na primeira gestão, a gente fez uma pressão junto à comunidade, junto à sociedade civil organizada, às associações comerciais. A gente fez uma pressão ao município acerca do meio passe do transporte público. Eu acho que já há um movimento novo aqui no campus, eu agora só estou dando aula, mas já há um movimento da questão do passe livre, então é outra etapa que os alunos estão se movimentando, mas na época a gente teve um trabalho muito importante junto à prefeitura e os alunos hoje pagam somente a metade da passagem. Enfim, de um modo geral, a gente fez um bom trabalho, a gente entende que junto com a comunidade, com a equipe, a gente, nesses praticamente 8 anos, a gente fez um bom trabalho.
E aí, ao final de 2020, por outubro, havia uma eleição para a reitoria do atual gestor, né, do atual reitor, e eu fui convidado para compor a chapa como vice-reitor. A gente participou do processo, a comunidade entendeu que a gente tinha feito um bom trabalho, prova disso é que a gente conseguiu mais ou menos aí, de 85% a 90% de satisfação e, portanto, de votos. Foi a maior votação na história de eleições dentro do sistema. Então, o Campus Campo Mourão me confiou uma votação significativa, considerando o trabalho que a gente tinha feito junto com todos aqui, e permitiu que eu assumisse a vice-reitoria ao lado aí do professor Chifre. E fiquei ali por um ano e 4 meses. Mas, infelizmente, por uma questão de gestão, a gente percebeu que as nossas expectativas, quando colocado o nome ali, elas não estavam sendo atendidas. Eu tinha feito um compromisso com a comunidade, aqueles que nos confiaram a vice-reitoria entendiam que a gente tinha que combater algumas práticas que gestões anteriores aplicavam e, de certa forma, aquilo não estava acontecendo. Então, basicamente, eu fiquei esse período, mas percebi que já havia alguns conflitos de princípios e valores que eu não concordava e coloquei o meu cargo à disposição, deixando aí a vice-reitoria. Então, normalmente, eu costumo dizer que havia uma expectativa de um projeto institucional, essa expectativa não se realizou, e não seria a razão de eu ficar na gestão apenas por uma CD ou um status. Eu me coloquei ali à disposição da reitoria para fazer um trabalho de solução aos problemas emergentes, isso não estava acontecendo, e não seria, né, a figura do CD ou status que ia manter, se não haveria mais o propósito. Acabando o propósito, eu optei em deixar a gestão. Foi uma decisão difícil, mas, na minha opinião, muito bem acertada, e hoje a gente coloca aqui o nosso nome novamente à disposição da comunidade, juntamente com mais 2 outros candidatos, onde a gente tem aí um colegiado de colegas que tem contribuído nessa proposta institucional, são todos voluntários, com recursos nossos, não há recurso público envolvido nessa demanda, e que a gente acredita que esse projeto coletivo, à luz de um plano de gestão um pouquinho diferente do que está sendo apresentado pelos outros colegas, seja a proposta mais indicada aí para os próximos 4 anos da nossa instituição. Considerando que a gente tem problemas muito graves para ser percebidos, problemas de orçamento que a gente vai ter dificuldade ainda maior para os anos de 25 e 26, considerando essa evasão dos nossos alunos e a falta de entrada, então isso vai implicar diretamente nesse orçamento e, consequentemente, na manutenção da nossa estrutura física e laboral das nossas atividades. Hoje, nós somos em mais de 100 voluntários trabalhando, cada um com suas expertises aí, e é por isso uma das razões de que a gente tem trazido aí o professor Nakamura para contribuir com esse processo. A nossa proposta recai num slogan que é uma UTF-PR viva, unida, tecnológica e democrática. E por que unida? Unida no seguinte sentido, da gente compreender que somos fortes porque somos 13 campi e que a gente precisa acabar com alguns apartheids. Os apartheids que eu estou falando aqui esse apartheid estrutural que já existe na universidade há alguns anos. Então, a gente vê sempre aí uma briga iminente de Curitiba versus reitoria, magistério superior e docente EBTT, técnicos administrativos e professores. Isso não tem levado a absolutamente nada. Pelo contrário, a gente tem percebido aí um prejuízo em todo o sistema, e a gente precisa acabar com isso de uma forma definitiva, reconhecendo aí a contribuição de cada um desses atores. Ainda no slogan a gente fala de tecnológica, não no T de tecnológica, porque a gente entende que a universidade ela deve ser sistêmica nos seus cursos que são ofertados. A gente percebe que a licenciatura merece um eixo especial, a tecnologia o mesmo reconhecimento, além dos cursos de bacharelado e licenciatura.
mas a gente fala também de tecnológica para a gente aproveitar os nossos sistemas tecnológicos, aprimorar as nossas práticas tecnológicas, diminuir essa burocracia toda que a gente tem visto aí no nosso dia a dia e que tem levado o nosso servidor técnico e o nosso docente a adoecer por processos que a gente acredita que podem ser melhorados. E, por fim, a democracia. A democracia é a principal bandeira de uma instituição pública e deve ser respeitada em todos os seus aspectos. A gente fala não da democracia relativa. A gente tem visto aí tomadas de decisão deliberadas da gestão em detrimento a discussões que são feitas em colegiados. Nunca se desgastou tanto, né, ou desqualificou tanto os colegiados que fazem parte da base, e o resultado está aí. Desconsiderou, por exemplo, a proporção do que a gente sugeriu em discussão de coordenação e chefias, a proporção SISU vestibular. E uma decisão à revelia levou o resultado que levou em 2023. Então, nunca se desdenhou tanto, né, desconsiderando ali as contribuições de vários colegiados. O que eu vou fazer agora, antes de passar para vocês, eu vou pedir para o professor Nakamura, se você me permite, fazer uma apresentação rápida, e daí a gente pode entrar especificamente nas demandas que vocês acharem necessário. Mas vocês que estão conduzindo o processo, se é que vocês permitem, eu passo a palavra para ele. Não, eu ia pedir exatamente isso, professor Nakamura, pode Então, se tá bom, muito obrigado. por favor. Professor Nakamura, por favor. Bom dia a todos. Deixa eu acertar aqui a minha entonação de voz, né? Tá todo mundo me ouvindo, né? Tá tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Principalmente o professor Heron, porque à medida que a gente está se apresentando, né? E ele tem feito esse papel muito bem de apresentar o aspecto dos nossos planos, né? Eu olho e começo a refletir sobre toda a minha vida, tanto particular como a minha vida acadêmica, tá? Então, assim, quando eu estava ouvindo aí agora, eu me lembrei, eu não falei em nenhum momento até agora, mas minha mãe, ela é professora e foi diretora de escola pública, tá? Só que tem uma particularidade, né? A minha mãe, ela, quando eu nasci, ela ainda não tinha o ensino médio, que naquela época era o normal. E depois que nós crescemos, nós somos em 4 irmãos, né? 3 irmãs e eu. Ela voltou a estudar, foi professora e foi diretora. Então, esse aspecto aí, eu vejo o seguinte: quando se fala em licenciatura, quando a gente está falando na formação, eu começo a relembrar tudo isso, tá? Eu sou formado, tá, na Escola de Engenharia de Lins, é uma instituição particular, tá? Na época, quando eu fiz o vestibular, tá? Nós tínhamos aí o vestibular da FUVEST e nós tínhamos 3 opções. Normalmente era a USP, tá? Ilha Solteira e Lins, né? A USP todo mundo conhece, Ilha Solteira também faz parte do sistema da Unesp, e Lins, que era uma instituição particular, mas o vestibular era conjunto, tá? Fui estudar em Lins, a primeira opção foi a USP, não passei na USP, também tinha o sonho de estudar no ITA, não passei no ITA, mas então eu preferi ficar em Lins porque eu tinha toda a minha família em Lins, né? Normalmente a segunda opção era na Unesp. Em nenhum momento eu pensava, tá? E eu faço o seguinte, né? Eu estou contando a minha vida porque é a forma como eu ajo, ou como eu traço, né? Ou como eu posso ajudar os alunos, né? Então eu vejo a minha vida como eu me coloco no lugar de vocês, tá? E eu nunca pensei, certo, em fazer mestrado, em fazer doutorado, e até mesmo eu acho que eu nunca pensei em sair de Lins, né? E sempre pensei em voltar para Lins. Mas quando em 84, quando eu estava no meu último ano de faculdade, eu vim fazer um estágio aqui na Ultrafértil, tá? A Ultrafértil fica ali na Araucária, né? E hoje eu passo ali, eu vejo aquela torre assim, eu falo, pô, eu já subi naquela torre, né? Então tudo isso faz com que naquele momento não tinha mestrado, não tinha doutorado aqui no Paraná, eu fui para Santa Catarina. O que é importante aí? Eu fui com uma bolsa da CAPES da faculdade, tá? E naquela época, certo? E as coisas eram muito mais difíceis, tá? Então eu fui como bolsista, tá?
as bolsas atrasavam às vezes 5, 6, 7 meses, tá? E a gente tinha uma certa dificuldade de manutenção, tá? Então, quando depois de um certo tempo, eu fui gestor de bolsas, tanto para alunos como para professores, eu me coloco no lugar, né? Quando a bolsa não chega, quando a bolsa atrasa, quando tem algum tipo de problema, eu me coloco naquele lugar, porque eu tive dificuldades, tá? Tive a possibilidade de fazer, certo? Era difícil ir para o exterior naquela época, em 80, 89. Ah, tá, tem uma outra coisa que é interessante aí falar. Em 80, na Faculdade de Engenharia de Linz, né, que tinha 3 engenharias, tinha eletrônica, eletrotécnica e civil, tá? Entravam 300 alunos. Em 80, nós entramos em 300. 2 anos depois, entraram 80. Teve uma grande crise aí, eu acho que os pais de vocês, os avós de vocês, devem se lembrar disso. Teve uma grande dificuldade, né? E a faculdade teve que se reinventar, tá? Então, quando eu fui para Santa Catarina, fui bolsista, tanto de mestrado como doutorado. Entre o mestrado e o doutorado, eu tive a possibilidade de ir para a França, tá? Aí foi uma característica bastante importante. Eu não fui para uma universidade, eu fui para uma empresa, tá? Que hoje seria uma startup, né? Naquele momento, certo? Assim, era uma situação bastante crítica no Brasil e a gente podia só sair, né, com $100, tá? E aí, à medida que a gente mandava a passagem para cá, a gente começava a receber a bolsa. Só que a greve lá era diferente. Quando você tem uma greve dos correios lá, o correio continua funcionando, mas eles não dão o direcionamento para as cartas. Então eu fiquei 2 ou 3 meses ali, certo, na França, sem receber bolsa, tá? E eu sei o quanto que é difícil isso, certo? A gente teve que pedir ajuda para outros brasileiros que estavam lá, coisa assim. Depois, tá? Posteriormente eu fui para Toulouse, aí já foi um pouquinho mais fácil, eu estava no doutorado, tá? Também fui dentro de um convênio CAPES-COFECUB, tá? Então essas experiências aí eu tento mostrar para vocês, alunos, né, a forma como eu penso, né? Eu penso o seguinte, eu me coloco sempre no lugar dos alunos e vejo como que eu posso ajudar, tá? No período que eu cheguei aqui, eu tive uma oportunidade muito grande, né? Eu tinha 31 anos, eu vim para a universidade e por ter doutorado naquela época, era difícil fazer doutorado naquela época, tá? Eu tive a oportunidade de ser chefe do departamento de pós-graduação. E nesse período aí, certo? Eu tive a possibilidade de trabalhar com os vários professores, eu tive possibilidade de trabalhar na formação de recursos humanos, quer dizer, nós tínhamos 30 doutores. Hoje o quê? Nós praticamente 70% do nosso corpo docente tem doutorado e o restante praticamente tem mestrado, tá? E tudo isso passava pelo departamento de pós-graduação. Isso tinha projetos, né? Nós criamos um projeto para qualificação, um PQD-Tech, né, lá na CAPES. Então a gente sempre teve essa possibilidade e sempre pensando em ajudar. E aí nós tivemos a grande possibilidade com o Reúne de fazer a expansão da pós-graduação. Então é interessante isso, né? Porque voltando um pouquinho na minha apresentação, eu sou do departamento de informática, tá? Eu estou lotado em Curitiba, mas eu fui o pró-reitor, ou diretor de pesquisa e pós-graduação, que mais viajou pelo interior. Por quê? Porque nós abrimos vários programas em vários campos, inclusive 6 aí no campus de Campo Mourão. Então, o que acontece? Acontece que a preparação de um curso, ela envolve uma interface muito grande com a pró-reitoria, e eu estive presente, tá? Eu estava presente tanto na elaboração, quanto na visita, quando também das avaliações, então eu sempre tive essa característica, tá, de me dedicar à instituição, tá? Há 6 anos atrás eu pedi para sair, né? É interessante, assim, também falar da seguinte maneira, eu fiz parte de uma gestão que envolveu vários reitores, tá? Então envolveu o professor Éden Cantarelli Pilati, né? E em todas elas eu sempre coloquei meu cargo à disposição, tá? Porque eu sempre achei que quando um gestor novo entra, ele deve montar a equipe e ele tem que ter essa característica. E eu tenho uma certa dificuldade de chegar lá e falar assim, olha,
né? É questão de gestão de pessoas mesmo, de falar, olha, eu preciso colocar alguém no seu lugar. Então eu sempre tive esse papel de tentar, né, facilitar a vida das pessoas. E cada vez que eu coloquei meu cargo à disposição, o pessoal pediu para continuar e eu continuei, certo? Então, fazendo esse paralelo aqui, eu só gostaria assim de finalizar que eu enxergo vocês, eu tento, né, propiciar a vocês as mesmas oportunidades que eu tive, tá? E essas oportunidades foram o quê? Certo? Fazer mestrado, fazer doutorado, certo? Com financiamento, tá? Ter ido para o exterior, tá? Também com financiamento, tá? Ter retornado, ter sido acolhido numa universidade quando eu era muito jovem e, posteriormente, ter tido esse reconhecimento pela comunidade. Então, assim, eu falo assim, eu estou com 61 anos, eu posso daqui do 4, 5 anos me aposentar, mas eu falei assim: "Olha, eu acho que tudo que eu tive, ó, todas as oportunidades que eu tive depois que eu entrei na universidade, de ter participado, tá, de reuniões na CAPES, no CNPq, na FINEP, tá". Esses dias vi uma das últimas viagens que eu fiz, tinha uma foto minha no Ministério de Relações Exteriores, lá em Brasília, eu devo essa universidade. Então eu vou tentar eu estou tentando, né, na verdade eu sou um pré-candidato com o professor Heron, certo? A colocar a minha experiência em prol da universidade. E como o sistema é democrático, né, para mim é o seguinte, ganhando ou não ganhando, certo? Eu estou preparado para ganhar, para perder. Se perder, eu volto para o meu departamento, vou continuar dando minhas aulas e a vida segue, tá? E espero que a universidade consiga alcançar, certo? Alguns parâmetros, alguns indicadores de reconhecimento, tanto nacional como internacional, tá? E é isso aí, assim, que eu falo e eu falo assim, o institucional o Heron faz, o sentimental deixa comigo que eu faço, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Naco. Eu vou passar aqui para o pessoal, tá bom? Bom, pessoal, a gente está à disposição de vocês. Tá. Obrigado, professor Nakamura. Muito bacana ter a tua apresentação, ter você aqui com a gente também. Muito importante quando o candidato traz aí esse aporte, equipe ajuda bastante. Vamos começar aqui com as nossas perguntas ordinárias, né? A gente tem aqui algumas perguntas na pauta. A primeira questão seria como que vocês vão tratar e trabalhar a questão de saúde, serviço de saúde e de segurança nos campos, né? Então, a gente sabe que a universidade é um prédio público, um espaço que deve ser aberto à comunidade, para que a comunidade possa acessar e se beneficiar, né, desse espaço. Porém, a gente tem um problema com segurança nos campos, às vezes tem violência, assaltos no redor, e também a gente tem um serviço de saúde na universidade muito debilitado, e a gente queria saber se vocês têm propostas nesse sentido, né? Por exemplo, a questão de saúde vem sendo uma pauta frequente aqui no movimento estudantil, atendimento psicológico, atendimento emergencial, e essa questão da universidade como um espaço de acesso, de inserir a universidade na comunidade. Então, eu gostaria que vocês apresentassem suas propostas em relação a isso. Então, vamos lá. Vocês me escutam bem, né? Tá, então vamos lá. Bom, primeiro vamos falar da questão da saúde. A gente esteve visitando nessa campanha todos os campi, né? Resta agora só os campi do norte para a gente trabalhar um pouco isso aí. E o que é que a gente tem percebido? Essa questão da saúde mental está muito mais séria do que a gente está enxergando, até porque não há um diagnóstico mostrando o nível de crise que a gente está vivendo, a gente não tem indicadores que percebam isso aí, e isso vale não só para os estudantes, mas também para os técnicos administrativos e para os nossos docentes. A gente teve a oportunidade de conversar com vários colegas, então há um desapontamento, um desânimo generalizado, claro, agravado pela pandemia, mas também pela conjuntura, pelo cenário nacional e por essas sucessivas crises que a gente tem acompanhado, como essa do Rio Grande do Sul. Então é interessante notar que a gente tem hoje um amparo muito limitado dos nossos psicólogos. Claro, todo mundo sabe que essa relação técnico-administrativo-professor, técnico-administrativo-aluno é a pior do Brasil, ou está entre as duas piores do Brasil, e a gente vai imprimir esforço para que na secretaria
aliás, no Ministério da Educação, Ministério da Economia e Planejamento, a gente possa ter um suporte maior aí de técnicos para suprir as nossas demandas, o que inclui aí não só os psicólogos, mas também médicos, enfermeiros e dentistas. O que é que a gente percebe em relação a isso? Alguns campos têm uma estrutura melhor, outros campos têm estrutura um pouco mais deficitária. Mas pensando especificamente na saúde mental, a gente tem que pensar nas soluções. Então, hoje, por exemplo, tem campos que sequer têm psicólogos. Mas a gente tem como, por exemplo, criar ferramentas tecnológicas para poder atender essas demandas. Vou dar um exemplo bem concreto. Foi desenvolvido aqui no Campus Campo Mourão uma plataforma feita por um aluno, onde hoje trabalha com a prefeitura. É bom dizer isso, porque a gente só tem um psicólogo aqui no campus para atender essa demanda de saúde mental, não só dos nossos alunos, mas também dos servidores. E esse psicólogo, aliás, recentemente chegou mais uma outra psicóloga, mas mesmo assim não consegue atender esse volume de demanda que a gente tem aqui, de acompanhamento. E existe um programa com a prefeitura, onde parte dos nossos alunos fazem parte dessa fila de espera. Então, essa proposta da plataforma, a nossa ideia é que a gente possa estender isso aí. E estender essa plataforma, a plataforma faz uma gestão de psicólogos e pacientes. Isso que está acontecendo com a prefeitura a gente tem alguns profissionais da prefeitura que atendem essa fila de espera, mas também faculdades particulares que têm cursos de psicologia têm voluntários cadastrados na plataforma que também atendem isso aí. Se a gente pensar que a gente tem 13 campi e mais ou menos 10 ou 12 psicólogos, e alguns deles em atividades de não atendimento, a gente não tem braço para atender todos os 13 campos. Então, essa tecnologia pode ajudar. Basta que a gente, por exemplo, evidencie parcerias onde profissionais possam participar disso aí e a gente possa ampliar o espectro de atendimento. Outra questão importante é a questão da segurança. Qual é o papel da reitoria em relação à segurança? A reitoria tem um papel muito importante. Ele tem um papel de apoio jurídico, logístico, apoio financeiro, mas de orientação. Alguns campos têm tomado demandas de segurança que servem de referência, servem de case. Isso deve ser estendido. Então, quando a gente diz que a reitoria tem a responsabilidade de balizar as tomadas de decisão nos campos, respeitando a autonomia dos diretores, mas sim como orientação, é nesse sentido. Hoje a gente vê campos com deficiência de segurança e outros campos que, de certa forma, atendem aí muito bem. Campo Mourão é um exemplo desse. A gente tem hoje um nível de segurança relativamente garantido pela estratégia que foi adotada pelo atual gestor, o atual diretor, seguindo o que a gente já vinha fazendo no passado. Em suma, a gente precisa perceber quais são as especificidades em cada um desses 13 campos, perceber quais são as necessidades que são prioritárias para a gente suprir e permitir que vocês tenham essa segurança garantida. Não só vocês, mas a gente como professor e técnicos administrativos. Andando por aí, a gente percebe que alguns campos estão mais carentes de uma orientação, mais carentes de uma estruturação, e é esse o papel da reitoria. Beleza, professor. Acho que deu para esclarecer. Pode, claro. O Heron, na verdade, quando você precisar de alguma, assim, se você quiser complemento, eu não gostaria de ficar toda hora entrando. Tá legal, né? Tá bom. Se você entender que isso é importante, vice, pode ficar à vontade. Mas, tá? Sim. Na verdade, assim, o que acontece? A questão de segurança é uma questão, assim, que a gente precisa perceber, né? Então, por exemplo, eu dou aula na Ecoville, certo? E lá na Ecoville você começa a perceber que aquele ambiente é escuro, certo? Assim, principalmente à noite. Então, nós temos que, muitas vezes, ter algumas ações com o setor municipal, no sentido de melhorar a iluminação, tá certo? De você ter toda uma estrutura. E eu acredito, assim, que conforme vão vendo as demandas, a gente vai vendo uma questão de soluções, tá? E as soluções que a gente sempre vai fazer, eu acho que o professor Heron vai explorar bastante isso, nós sempre vamos balizar em indicadores,
tá? Então, quer dizer o seguinte, quando a gente fala que nós temos problemas na redondeza, e eu acredito que temos mesmo, né? Porque há 10, 15 anos atrás eu tive um aluno de mestrado que foi assaltado na saída da universidade. O que acontece? Nós precisamos, de uma maneira ou de outra, registrar isso, tá? E de tal maneira que, quando a gente for no setor público ou de segurança pública, a gente possa quantificar isso daí, tá? E aí a gente vai começar a mostrar que existe um problema, o que a gente pode fazer em relação a isso. Eu não me lembro, eu acho que foi em Francisco Beltrão que teve uma demanda em relação... Não, foi em Medianeira. Em Medianeira, nós tivemos o relato de uma aluna que mora próximo, lá tem várias casas na proximidade. Então, assim, o que acontece? Você ter, tipo, na saída da aula, ter uma certa ronda, fazer alguma coisa, mas a gente precisa realmente aí não é um trabalho de reitoria, mas a reitoria sensibilizar os diretores, que a gente precisa ter essa comunicação estreita com a segurança pública dos municípios. Isso aí, perfeito, Marco. Pois não, Melissa. Não, tranquilo, assim, achei pertinente também a contribuição do professor Naka ali para elucidar também como sensibilizar os diretores, né, ser uma questão mais de campus, mas que a reitoria pode atuar. Ô Merson, você pode falar. falar Naka, mas é Naka com C, tá bom? Nakamura com C. Foi uma discussão, né? Tá bom, pode deixar, professor, vou anotar aqui. Vamos lá. Num segundo momento, né, o professor Heron já na apresentação falou do primeiro Cointer ter sido em Campo Mourão e de colocar o Cointer como um evento no calendário aí oficial da UTFPR, uma demanda nossa, a gente fica feliz de saber que o candidato também está se propondo a fazer isso enquanto proposta. Para além disso, a gente gostaria de ver se dentro das suas propostas a gente tem uma previsão para critérios objetivos, construtivos aí da distribuição de benefícios, né, financeiros para DCE, CAs, DAs, grêmios estudantis da universidade. E, além disso, assim, explicando um pouco essa demanda, a gente tem uma universidade gigantesca, super interiorizada, 13 campos, mais de 30 mil alunos. A gente vê como é difícil para os reitores fazerem campanha, servidores, para os professores se organizarem, e para os alunos isso fica muito mais agravado pela quantidade de alunos, né? A gente fez recentemente um COEB e a gente teve a participação de 50 CAs e DAs ativos, DCEs de campos dos 13 campos. Então, isso já demonstra o quão gigantesco é para a gente se organizar, e a gente precisa, né, desse aporte, desse apoio da reitoria, desse recurso financeiro, ou mesmo do apoio logístico por meio da estrutura da universidade, desse apoio para que a gente possa estar se encontrando presencialmente, eventualmente, para que a gente possa, para além do Cointer, ter espaços de integração presencial que qualificam muito mais o debate, né? Então, eu queria saber se nessa proposta está previsto alguma coisa nesse sentido, professor. Tá, legal. Bacana você ter colocado isso aí. Sim, se vocês perceberem na proposta, vai estar lá como programa. Então, na discussão orçamentária, se a gente está dizendo assim, ó, a gente vai, sim, trabalhar, perceber quais são as demandas, não só financeira, tá, ministro? A gente tem um problema aí que alguns centros acadêmicos, por exemplo, ou os DCS, o DCE tem lá um CNPJ, o outro não tem, isso facilita a promoção, isso não facilita. Então, a gente vai dar uma orientação nesse sentido também. É o que a gente chama de estruturar o movimento estudantil, tá? Mas lá você vai perceber que a gente tem um programa, e dentro desse programa, a gente vai criar uma expectativa orçamentária na distribuição dos recursos. É tirar um pouco ali a carga que hoje recai, principalmente nos diretores gerais. Por quê? Às vezes o diretor geral ele tem uma afinidade maior com o movimento estudantil do que outro. E isso facilita até a questão da comunicação, do debate, da comunicação aberta. Então, a gente quer puxar um pouco essa responsabilidade para dizer assim, na hora da discussão orçamentária, vamos escutar de quem vai participar dos eventos, dos centros acadêmicos e DCE, qual é a expectativa de um orçamento que vocês imaginam naquele ano, dentre as atividades que vocês estão colocando no cronograma. Em cima disso aí, a reitoria vai perceber qual é o cobertor que tem e como é que a gente pode deixar isso planejado e disponibilizado.
Essa é a questão mais importante que eu acho que a gente deixa claro para vocês quando coloca vocês na condição de programa. Então, essa é a diferença da proposta. Não sei se ficou claro para vocês. Não, ficou claro, professor. Colocar e elevar esse status de ter um programa de auxílio, né? De não ser só uma ajuda, mas ter um programa para focar em destinar, né, algum recurso para que as entidades possam se Isso, só organizar para e dar elaborar exemplo, suas se você me atividades. permite. Então, vamos Ficou lá. claro? Sim. Quanto custa, mais ou menos, a viabilização do COINTER? A gente precisa fazer o deslocamento, a gente precisa de alojamento, a gente precisa de... São tantos alunos que têm intenção de ir. Então, a gente ter esse recurso planejado já na visão da matriz orçamentária. Então, é essa a ideia. Tá? Eu estou dando o exemplo do COINTE, mas isso vale para outros eventos, desde que vocês façam esse planejamento prévio para que a gente, na distribuição do orçamento, considere. Eu acho que a Letícia está colocando ali a questão de transporte, então, claro, concordo com você, Letícia, se você me permite, é uma questão de previsão orçamentária, tá? É uma previsão orçamentária, não tem como a gente fazer um orçamento analítico considerando as mudanças que a gente tem aí no meio do caminho. Vale? Posso falar? Então, uma das características aí, né? Eu fiquei 6 anos fora da gestão e eu tenho uma filha que recém entrou na universidade, né? E aí ela começou a praticar esporte, né? E eu comecei a me dedicar um pouco a obter recursos através de lei de incentivos, tanto municipal como estadual, tá? E federal eu não tentei porque você precisava ter uma organização de 1 ano de existência. Então, assim, uma coisa que eu acho que nesse exato momento a gente deveria investir nesse apoio, tá? Mas é capacitar os grupos para obtenção de recursos, tá? E aí fazendo uma assessoria nesse aspecto aí. Uma coisa interessante da gente colocar é assim, então, vocês perceberam que eu sou uma pessoa que eu acompanho muito o que está acontecendo, né? E aí a minha filha, ela entrou em medicina e ontem ela comprou um conjunto do Centro Acadêmico de Medicina. E aí eu percebi que pode ser, eu não sei se vai acontecer isso, porque eu não conheço o regulamento ainda, pode ser que num determinado momento vocês vão ter uma certa dificuldade em usar a marca UTFPR, certo? Nos grêmios, nas coisas assim. Então, assim, mas eu percebi que no vestimento que ela comprou, que chegou ontem, né, não tem, ela está no positivo, né, não aparece o positivo. Aparece o quê? Aparece a marca do centro acadêmico que ela está ali. Então, assim, uma assessoria nesse aspecto de como vocês podem chegar e obter recurso através, né, da venda de material, eu acho que a reitoria pode fazer, né, no sentido de capacitar vocês e encontrar uma saída aí para que vocês possam obter recursos também. Perfeito, professor. Acho que encontrar aí mecanismos para a gente usar a marca da OTF é muito importante, até para a gente conseguir ampliar, né? Deixar em caráter de Estado alguns produtos, conseguir o caixa, acho muito pertinente. Eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta, gente, mas segue naquele mesmo esquema das outras reuniões, é só levantar a mãozinha que daí a gente vai abrir espaço para vocês falarem. Vou dar continuidade aqui. Gostaria de saber se vocês têm alguma proposta sobre a permanência dos cursos noturnos e a valorização das licenciaturas. A gente tem cursos noturnos na UTFPR e esses cursos é um debate recorrente no movimento estudantil, alguma defasagem de política para esse modal de ensino, né? E dentro desse aspecto, a gente tem dificuldades sentidas no tocante ao funcionamento do RU, da biblioteca, do NUAP, do DERAC. Gostaríamos de saber quais são suas propostas para a permanência dos cursos noturnos e, em contraponto também, uma pergunta casada, né, para a valorização das licenciaturas, porque
por mais que a nossa universidade seja uma universidade tecnológica, que existe um grande apelo pelas engenharias e pelos cursos tecnólogos, a gente tem várias licenciaturas e elas servem para produzir, né, professores diferenciados, destacados, profissionais de excelência, como em todos os outros cursos e outras áreas da UTFPR. Então, gostaríamos de saber quais são as políticas de valorização da licenciatura e de permanência dos cursos noturnos de vocês. Você foi perfeito na contextualização ali. Você está me dizendo assim, olha, os melhores egressos que a gente sabe que licenciados são da UTFPR. Isso é notório, a exemplo dos outros cursos, bacharelados, tecnologia, etc. Então, a gente tem um diferencial. O nosso aluno não é o aluno da faculdade privada aqui do lado que faz um EAD na busca de um certificado. A gente tem todo um processo aqui de capacitação que inclui aí as licenciaturas nas suas atividades de bolsa de iniciação ao ensino, no licenciando, essas atividades, a exemplo do PIBIC, exemplo das iniciações tecnológicas, dos projetos de extensão, etc. Então, na nossa proposta, você vai ver que tem um eixo específico às licenciaturas. Todo mundo sabe do apagão desde 2009, que vai acontecer dos professores, a falta de incentivo. Então, são duas frentes que a gente tem que perceber. Primeiro, o papel da universidade como instituição pública, que ela deve ter o compromisso de fazer uma pressão ao governo federal, dizendo da importância da licenciatura e que a UTFPR é diferenciada nesse aspecto. Então, essa aí é uma bandeira que a gente já está garantindo. E a segunda é perceber, através de um diagnóstico, a gente já fez isso, já está fazendo isso, inclusive com indicadores muito significativos que mostram exatamente qual é o cenário que a gente tem das licenciaturas, das tecnologias e das engenharias bachareladas. Então, a gente percebe, por exemplo, a taxa de evasão muito mais aumentada no primeiro ano pelas licenciaturas, o que nos sugere criar demandas, por exemplo, de mais bolsas. Para isso, a gente vai pegar recursos de custeio e ampliar aquilo que já vem do PENAS, mas bolsas que dê uma certa permanência do nosso aluno, principalmente dos licenciandos, já naquele primeiro ano, e das engenharias e tecnologias, considerando o primeiro e o segundo ano, quando a taxa de evasão aumenta. Essa é a primeira questão. Outra questão muito importante, desculpe, é o fato da gente perceber essa questão da estruturação que falta aos cursos noturnos. Já há um movimento em alguns campi, tá? No sentido de mudar a grade, no sentido de garantir que esse aluno noturno possa trabalhar e fazer suas atividades. Já há estudos para isso aí. A gente vai respeitar esse diagnóstico nos campos para depois dar a contribuição, mas passa por uma questão básica. A gente precisa dar uma estrutura mínima de permanência ao aluno em razão do restaurante universitário, em razão do acompanhamento do NUAP, das bibliotecas e outros setores. Quando a gente sugere um estudo de que a setorização de alguns departamentos é importante para essa tomada de decisão, é nesse sentido. Então, às vezes, o departamento, vou citar um exemplo aqui, o NUAP, em Campo Mourão, ele optou pelo PGD, porque não se entendeu a importância de ter os 3 turnos ali, manhã, tarde e noite, considerando as atividades nos 3 períodos. Então, era muito melhor que o departamento entrasse na jornada flexibilizada e fosse possível atender os 3 períodos do que o PGD, por exemplo, onde eles deixam a desejar no 3º período. Então, essa proposta que a gente está colocando para discutir em colegiado com a categoria técnica administrativa, a questão da setorização da jornada flexibilizada deve facilitar um pouco mais essa questão aí. É importante dizer também que essa preocupação com o restaurante universitário, ela tem especificidades. Nessas visitas a gente percebeu que Curitiba, por exemplo, o restaurante universitário funciona os 3 períodos aí, atendendo aí a questão do horário. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas ali naquele intervalo que a gente conseguiu acompanhar, me parece que o restaurante universitário de Curitiba, sim. Alguns outros restaurantes em campi também conseguem atender a expectativa do aluno, mas tem outros campos que não, que a gente precisa rever. Como melhorar isso aí, a exemplo dos que já fazem. Não sei se era isso, Merson. Acho que a Carolina... Não, pode falar, Carol. Perfeito, professor. Não, Carol.
Bom dia, dia, como vai? professor, tudo Espero que você bem? esteja bem. Estou bem também, obrigada. Achei interessante, né, que você colocou na sua proposta, né, os pontos que a gente discutiu lá em Ponta Grossa sobre os cursos noturnos. Muito bom, fiquei feliz com isso. Mas eu acho que emendando a pergunta do Mero, eu gostaria de colocar foco não só na permanência do aluno, que era o que a gente tinha discutido aqui em Ponta Grossa, mas também na questão de valorização da estrutura, onde a gente vê que as licenciaturas e as tecnologias, em vários campos, elas são proibidas de usar os mesmos laboratórios que a engenharia, e são precarizados. A evasão também se dá ao fato de falta de estrutura. Eu gostaria de saber se você tem algo nas suas propostas referente a Obrigado isso. por mais essa. Eu confesso a você que não sabia disso, né? E se a gente está considerando que a licenciatura e as tecnologias são bandeiras importantes da nossa gestão, a gente precisa rever isso aí, porque a universidade é uma só e o espaço, portanto, deve ser percebido por qualquer curso que faça parte do processo. Então, você está me dando mais uma deixa, muito obrigado, porque eu desconhecia isso aí. Aqui em Campo Mourão, é onde eu estou mais inserido, a gente não tem esse problema, mas se há uma política institucionalizada nesse sentido, é exatamente para balizar, né, para padronizar qual vai ser a leitura das demandas. Então, essa é a minha expectativa e fique tranquilo que isso vai ser institucionalizado para que haja o reconhecimento de todas as áreas de forma isonômica. A Letícia, pois não? É sobre uma próxima é. pergunta. Aí eu só queria ver com o Mário se já tá podendo fazer, Pode ou falar, se... amigo. Oi? Pode falar, pode falar. Tá. A minha pergunta é mais sobre uma questão que vocês falaram bastante no Instagram de vocês, sobre a tirania e a política do medo. Eu queria entender um pouco mais sobre o que se trata isso e as ações voltadas a isso. Eu vi que tinha umas ações que iam muito de encontro com a Comissão de Diversidade e contra assédio que tem, né, atualmente. A gente tem cadeira nelas. Eu queria saber quais seriam as propostas inovadoras para isso. Vi que também seria sobre... era sobre Tá. um lugar para o pessoal conseguir responder, né? E que fala sobre a transparência, mas eu queria entender como isso seria aplicável, levando em consideração a preocupação de não acabar envergonhando a vítima, né? Nessas situações de denúncia. Claro, obrigado, Então, queria que vocês Letícia. Muito explicassem um pouco mais pertinente sobre sua isso. pergunta. Eu vou aproveitar, eu perdi 2 eleições aqui em Campo Mourão para fazer uma terceira e sair vitorioso. Então, eu recebi muita opressão por pensar diferente, quando a gente fala da questão do preconceito, não é esse preconceito estrutural só em relação à raça, gênero, nada disso. É o fato de, por exemplo, você ter uma concepção política e ideológica diferente da minha, se você optar, por exemplo, em votar nos outros 2 colegas, eu, como gestor, me senti no direito de lhe perseguir, de colocar você na geladeira. Então, isso acontece. A gente tem exemplos de colegas que foram colocados na geladeira, tem exemplos de colegas que... Pois não, Carol? Tem exemplos de colegas que se aposentaram por invalidez, com problema de saúde mental, em razão dessa perseguição. Então, quando a gente diz assim, que a nossa bandeira é combater a tirania, o preconceito, os erros, valorizar a diversidade, é por isso. Então, a gente caminhando nesses campi, aí a gente tem percebido bastante o depoimento dos alunos, exatamente sobre a opressão e sobre assédio. E esse é um desafio. Quando a gente diz que a gente vai combater isso aí, a gente está garantindo que a gente vai repassar isso para os diretores gerais, qual é a nossa posição em relação a isso. É inaceitável isso aí.
Eu sou nordestino com muito orgulho, eu vim da Paraíba e fiz pesquisa, cheguei aqui em Maringá há 30 anos atrás e sofri muito preconceito dentre os pesquisadores por eu não ser da região. Então, quando a gente diz os canais de ouvidoria, é o caminho que a gente dá para chegar a essa sindicância, a essa apuração. Se o campus não entende que isso aí é o canal para perceber o aluno, perceber o técnico administrativo e o professor e dar vazão a essa leitura, a reitoria vai fazer isso aí. Mas quando a reitoria está garantindo que isso é a bandeira, significa que os diretores gerais vão entender que a gente vai defender essa tese. Então, é nesse sentido. Já existem canais, mas precisa, por exemplo, uma orientação, muitas vezes. O assediador e o assediado, eles são solitários naquele momento. Então, a gente precisa dar uma orientação no sentido de materializar para que isso, de fato, vire uma apuração. E muitas vezes isso não acontece. E outras questões importantes que têm sido destacadas é que, às vezes, se leva isso a uma diretoria ou a uma hierarquia e ela não é dado vazão. E é por isso que os canais da reitoria também têm que funcionar. Infelizmente, isso tem se perdido nos últimos anos. Então, a gente não percebe aí uma atenção significativa da gestão nesse aspecto. Ao passo que tudo isso está aumentando. A gente está percebendo que as demandas não chegam por falta de um canal especializado, mas, por outro lado, quando a gente tem contato com os alunos, a gente percebe as dores muito evidentes. Então, é nesse sentido, abrir canais, além dos canais que a gente tem em direção geral, nos campi, abrir também esses canais da reitoria para perceber e fazer essa sindicância de forma um pouco mais apurada à luz do que vem acontecendo. Entendi. Acho que eu vou passar para outra pessoa fazer a gente já tem esses canais, viu, pergunta. Letícia? É importante você perceber que tem a ouvidoria dos campos, né? Mas também tem a ouvidoria da reitoria e o Fala BR, que são canais importantes que vocês podem usar. Ah, sim, a gente conhece aqui, a gente faz os repasses para caso aconteça e a gente utiliza eles ainda mais por serem canais anônimos, né, públicos, que deixam, viu? tem a opção. Isso, quando você coloca lá, você nos obriga como gestor a responder num prazo de tantos dias, e muitas vezes isso chega ao Ministério Público, que responsabiliza o gestor se ele não tomar a decisão. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, professor. É muito pertinente a pergunta da Letícia. Acho que também você conseguiu responder tranquilo. A gente tem uma demanda muito forte enquanto estudantes, enquanto movimento estudantil, sobre políticas de moradias mais apuradas, vamos dizer assim. A gente tem o auxílio estudantil, o auxílio à moradia, ele é muito importante, ele visa e ajuda muitos estudantes a se manterem na universidade, é uma política de permanência muito boa, promovida pela UTFPR, em comparação com outras universidades que eu até tenho acesso. Contrapartida, a política focada em moradia estudantil, em modais de moradia estudantil mais baratos para o aluno da Universidade Federal, da UTFPR, ela vem sendo sentida. Por quê? Não se tem casas do estudante, não se tem uma política da UTF em alugar, ou construir, ou em se preocupar com isso hoje. E quando se tem a casa do estudante, por exemplo, como é o caso de Curitiba, mesmo morar na casa do estudante tem um custo. Então, o auxílio ele acaba indo diretamente para pagar esse aluguel, esses custos. E vejam, é um tipo de moradia, né? Sim. Porque a casa do estudante é uma moradia muito mais em conta. Se você pegar para fazer uma república, alguma coisa assim, às vezes o auxílio não daria para pagar tudo ali. Então, já há essa necessidade de ter mais moradia estudantil, né? Vocês têm no programa de vocês propostas referentes à consolidação da moradia estudantil? O que vocês desejam fazer sobre isso? Quais as políticas de moradia estudantil que vocês implementariam? Existem vários movimentos de moradia, tá? Então, vocês devem estar acompanhando aí. Ponta Grossa tem feito um trabalho ali, tentando viabilizar ali a escola para transformar isso numa moradia. Existe um movimento que o campus Santa Helena fez junto à prefeitura.
Existem trabalhos de alguns campos, principalmente os diretores gerais, no sentido de sensibilizar a comunidade. Eu acho que isso é muito importante, de tal sorte que baixe os aluguéis. Então, esse trabalho tem que ser feito, primeiro, conhecendo quais são as demandas e as especificidades, trabalhando isso com o executivo local e Câmara de Vereadores. A gente já fez um movimento desse aqui à época, que implicou, por exemplo, a diminuição do valor do passe. Nos municípios onde estão inseridos os campos, é importante a gente fazer lá uma leitura de que qual é o complemento econômico social de ter uma UTFPR naquela região. E a gente sensibilizar não só o Executivo e a Câmara dos Vereadores, mas também a sociedade civil organizada, de tal sorte que associações comerciais possam fazer pressões e movimentos às imobiliárias para atender os estudantes, em especial da UTFPR. Mas são demandas que estão acontecendo desarticuladas e por um esforço isolado de cada um dos diretores. Eu seria liviano aqui com o Nakamura dizer assim, a gente vai garantir recurso para a construção da moradia. Isso não é tão simples assim, porque depende de uma área, depende da gestão, depende do recurso financeiro, mas nos cabe aqui, efetivamente, garantir alguns aspectos. Por exemplo, a gente está dizendo em todas as nossas propostas que a gente vai aplicar o recurso de custeio em atividades fins, por exemplo, ampliação do auxílio estudantil. E, para isso, a gente precisa perceber as especificidades. Às vezes, o custo de moradia aqui em Campo Mourão, ele é um valor. Lá em Santa Helena, que a gente também teve a oportunidade de conhecer, é outro valor. Com a Prefeitura de Santa Helena, a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes, e há um movimento agora da construção de pelo menos 200 casas pelo município, o que certamente vai baratear o custo de moradia. Ampliar o auxílio estudantil não vai salvar a pátria, mas a curto prazo vai permitir que a gente continue tendo acesso ali a uma moradia um pouco mais digna, né? Mas isso é um movimento que deve ser continuado. Tá? Então, ampliar esse recurso, o recurso de custeio, além do penais, é uma alternativa. A outra, fazer uma pressão política. O reitor participar efetivamente, o vice-reitor participar efetivamente, mostrando à sociedade a importância da universidade como a UTFPR naquele entorno ali da região. Mostrando ali o desenvolvimento do DH, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, e dizer para eles assim, olha, qual é o nosso papel aqui no impacto econômico dessa região, sensibilizando eles da necessidade de apoio a esse processo estrutural de moradia. Seja ele através de parcerias público-público, né, UTF e prefeitura, no sentido de construir e viabilizar essa estrutura, ou apenas aí no sentido de pressionar a sociedade civil para que a gente tenha uma leitura diferenciada desse processo. Pois não, Letícia? Só queria fazer um apontamento que a gente do DCE estadual, né, luta para que não tenha essa diferenciação do valor da moradia estudantil entre os campi, para que seja unificado esse sistema, justamente porque é uma análise que precisa ser feita e é uma análise que é feita, né? Eu participei da comissão do auxílio estudantil em rede, assim, né? Cada um notando os pontos dos campi, mas ele também é unificado, é um sistema que leva em consideração a questão unificada mesmo da UTFPR. Então, é difícil a gente tentar variar esse valor justamente por conta do auxílio não ser suficiente para nenhum, né, dos campi. Então, diminuir esse valor seria ainda mais deixar alguns campi em prejuízo, ainda mais levando em consideração que o recurso da rede privada não é uma garantia, né? Então, é uma preocupação que a gente tem nesse sentido. Uma coisa que a gente pensa bastante como resolução seria esse investimento justamente em casas estudantis. É uma questão que sempre vem com o Inter, que a gente pede, e é uma questão também de campi, né? Mas com o apoio da reitoria seria muito importante. Então, talvez não levar em consideração as especificidades dos campi na questão do valor, mas sim na residência estudantil, porque
acaba prejudicando a gente essa questão da alteração dos valores em cada camping, já que todos eles, o valor não está suficiente, né? Tá, Então, é obrigado. Eu posso fazer um importante a gente complemento, se você pontuar me isso. permite? A gente não tá falando da diminuição do Claro, valor. A gente sabe que o recurso do penais ele é limitado. A gente está falando da melhor aplicação do recurso de custeio, incluindo a ampliação do auxílio moradia. Essa é a ideia. A gente não está falando de diminuição. Aí eu acho que vale uma discussão e vocês têm a experiência, junto ali com o Wesley, junto com a comissão que já faz essa discussão, para a gente buscar alternativas. Porque é sabido também, eu concordo com você, mas é sabido que existe uma especulação imobiliária muito maior em determinados locais. E essa é a impressão que a gente tem que fazer, como reitor e vice-reitor, para que haja essa equidade de valores na moradia estudantil. Então, Santa Helena é um problema grave em relação a isso. Eu não sei se tem alguém de Santa Helena aí no grupo de vocês, mas há uma exploração imobiliária ali em razão de ter poucas oportunidades de demanda. Então, imprimir aí um esforço junto com o executivo. Outra coisa, isso acontece na maioria dos campos. Mas se você comparar, por exemplo, o valor de aluguel de algumas regiões e outras, você vai ver que há uma diferença. Mas o que a gente está garantindo para vocês é pegar boa parte do recurso de custeio, que a gente tem autonomia de gestão, diferentemente do que acontece no penais, para que a gente possa ampliar o número de colegas atendidos, em especial no auxílio moradia. Então, a gente está querendo ampliar isso aí. E esse é o desafio que a gente vai ter que coletivamente achar uma solução. Aplicar em moradia estudantil, eu acho excelente. O problema maior é o tempo de aplicação desse recurso e a resposta que vai ser dada para atender a demanda de vocês, principalmente a curto prazo. Porque isso requer um investimento alto, portanto, buscar esse recurso em nível de Ministério de Planejamento ou emenda parlamentar, porque não tem recurso na matriz orçamentária para essa finalidade. Até porque a gente acredita que os anos que se avizinham vão exigir muita experiência dos gestores e daqueles que vão fazer parte da equipe. Essa é uma questão importante de vocês perceberem. Tá? Mas eu não estou dizendo que a gente não vai imprimir o esforço. A gente vai ter que imprimir o esforço da reitoria, junto com os diretores de campus, se a comunidade entender que tem a viabilidade e justifica a aplicação de um recurso desse na moradia estudantil. Eu defendo que sim. A minha preocupação é a viabilizar esse recurso. Tá? Então, a curto prazo, eu acho que a proposta recai exatamente da gente buscar o recurso de custeio como uma forma de complementar o penais aí nesse auxílio moradia. Então, professor, assim, muitas das suas propostas, elas passam por ampliação de aplicação de recurso, melhoria da aplicação de recurso, e eu mesmo vi numa campanha, até em algumas materiais de campanha sua, que você dialoga também com uma política de austeridade de recurso no sentido de redistribuir, gastar menos do que se arrecada. Como a Letícia falou, a gente sabe que a gente pode estar fazendo as parcerias público-privadas ou público-público para conseguir recursos para atender nossas pautas. Entretanto, sobretudo o recurso privado, ele é incerto. E a gente precisa ter uma melhoria, né? E reivindicar uma melhoria do repasse público da União para manutenção, gestão, investimento e desenvolvimento da universidade pública, federal, gratuita, universal e de qualidade, né? Como que a gente vai conseguir ampliar programas de auxílio, programas de moradia? Como que a gente vai conseguir realizar essa ampliação desses investimentos dentro de uma política de austeridade? O que a gente precisa fazer? Como que você prevê fazer isso? Porque a gente tem políticas austeras, né? E modelos de políticas austeras aplicados no mundo, no Brasil e na gestão da universidade pública. Já é visto que conciliar as pautas de auxílio estudantil e de moradia, por vezes, não dialoga com esse tipo de política. Por mais que os candidatos, às vezes, se apresentem como alguém que vai dialogar, quando ele vai aplicar política, ele não consegue.
Eu queria saber como que você deseja aplicar uma política que já não consegue atender essas pautas numa universidade. Como que você vai fazer esse diálogo com a tua proposta de austeridade e com a tua proposta de ampliação dos auxílios estudantis, do recurso para DA, CA, manutenção de campo, investimento? Hoje, se você fizer aí uma visita, se você fizer um trabalho no portal de transparência, por exemplo, você vai ver onde tem sido aplicado o nosso recurso. Tá? Então, como a gente tem a autonomia do custeio, eu posso aplicar o custeio como a gente entender que é importante para o desenvolvimento da nossa universidade. Então, por exemplo, o maior ativo que a gente tem hoje é o aluno. A gente existe, a universidade pública existe pelo maior ativo que é o nosso aluno. Então, eu posso, por exemplo, eu tenho falado sempre isso aqui para o Nakamura, professor Nakamura, a gente vai aplicar os recursos, viagens desnecessárias, sem resultados efetivos, da gestão, não me interessa. Eu posso muito bem pegar parte desse recurso e aplicar em atividades fins dos nossos alunos, dos nossos pesquisadores, dos nossos técnicos administrativos. Isso eu tenho autonomia. E se você olhar, por exemplo, o que tem no portal da transparência, você vai perceber que alguns recursos estão sendo aplicados não nas atividades fins. Essa é uma proposta. Então, a austeridade na aplicação do recurso é, sobretudo, responsabilidade pública na aplicação do recurso. Outra coisa importante, a receita vindo do Ministério do MEC, né, que a gente recebe, é da ordem de 1 bilhão e 100, mas 90 milhões é a operação que acontece na universidade. E esse recurso está baseado na matriz orçamentária dos alunos. Tá? Se eu estou perdendo meus alunos, seja ele por evasão ou menos entrada, esse orçamento vai diminuir. Qual é o papel da universidade pública? E eu acreditei nessa crença. Eu fui lá e disse, olha, o governo federal nos passou a bandeira de que a educação é a transformação do país. Então, uma das maiores pautas que a gente tem que ter como universidade pública é cobrar do governo federal de que ele tem que aplicar o recurso público na universidade pública. Eu tenho muita dificuldade de entender, por exemplo, como é que o governo federal continua aplicando o FIES e o ProUni, se minha bandeira é pública. Eu tenho muita dificuldade. Então, a gente tem que imprimir esse esforço no governo, passando assim, olha, pessoal, isso aqui é público. A gente precisa estruturar, antes de abrir, por exemplo, novos institutos federais, eu tenho que consolidar o que existe. E essa é a minha defesa. Mas austeridade significa, eu tenho lá 90 milhões no meu orçamento, eu tenho que fazer opções de onde gastar. Se a gente percebe, por exemplo, que a evasão recai pela falta de manutenção do nosso aluno, eu tenho que procurar estratégias de ampliação de bolsa. Se eu quero que o meu aluno faça um projeto de internacionalização, e eu estou vendendo a ideia de que a universidade tem que fazer isso aí, eu preciso não só dar um recurso para o meu aluno chegar lá, mas eu preciso que ele se mantenha num projeto de dupla diplomação. Eu tive um filho que fez dupla diplomação. A gente está elitizando a dupla diplomação. E não é esse o nosso papel como universidade pública. Eu tenho que dar condições, preparar esse aluno para chegar lá para fazer uma dupla diplomação, mas que ele se mantenha nesse processo. Pode escolher aí onde aplicar o recurso de custeio, tá? Então, isso significa aplicar o recurso público da melhor forma possível. Pois não, Letícia? Na verdade, eu queria fazer um parênteses, assim, para a gente continuar o debate, antes de abrir para a pergunta da Letícia, porque essa questão do gasto em viagens, ela acaba por saltar aos olhos, assim, um problema, né? Então, vamos colocar assim, a gente tem, dentro da sua própria linha de pensamento e de proposta, que a gente deve procurar mais parcerias público-público, público-privadas, para conseguir alguns recursos para fazer a manutenção ou ampliação do auxílio estudantil. Não só, no desculpa, modal de se você permite, não só do auxílio estudantil, tá? Porque, deixa eu fazer só um parênteses. Quando a gente fala, por exemplo, público, a gente está falando, inclusive, das possibilidades da gente aprovar projetos na FINEP, no BRDE, que vai permitir que a gente tenha bolsas de ofício técnicos, tá? Que complemente a manutenção do aluno. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu tenho lá o auxílio estudantil, mas eu posso ter uma bolsa de desenvolvimento tecnológico, uma bolsa de iniciação tecnológica.
Isso tudo está agregado ali, está alinhado a um eventual projeto que a gente aprove junto à FINEP. E tem vários outras possibilidades da gente trazer receita. O que não dá, e eu não vejo outra alternativa, é a gente ficar esperando só a matriz orçamentária que vai vir do governo. Porque essa fatia está cada vez menor, o orçamento está diminuindo pelo número de alunos, a gente está percebendo que ele está caindo, e isso vai implicar, sobretudo, na manutenção tanto das bolsas, quanto dos auxílios e da estrutura. Não sei se ficou claro para você isso aí. Perfeito, professor. Dá para entender que a ideia é buscar parcerias e convênios e para gerar bolsas para além do orçamento da União, do orçamento que vem. Bom, tranquilo. E aí, usar dessa política de gestão para poder ampliar os recursos e ampliar o número de auxílios. Tudo bem, então a gente tem que reconhecer que não dá para contar só com a parcela da União. Só que no modal de auxílio que a gente tem agora, tudo que foi gasto de viagens pela atual gestão para conseguir essas parcerias não pagaria nem um mês de auxílio. Então consequentemente, você vai ter que viajar mais, participar mais de eventos, colocar a universidade em evidência para buscar esse recurso. Então aí fica, pelo menos para mim, né, uma lacuna de como fazer. Tipo, diminuir esse recurso necessariamente pode impactar, por exemplo, em alguma outra destinação que pode ser para as entidades estudantis, por exemplo. Beleza. Agora, para buscar esse recurso maior de auxílios, demanda esse investimento. E aí, para fazer esse diálogo com a comunidade, a gente precisa ter esse investimento, essa inserção. Então, como fazer essa manobra de gestão mesmo, conseguir capitalizar esse recurso e ter a garantia de que ele vai ser colocado à disposição. E aí, outro ponto que a Letícia colocou muito bem anteriormente. A gente não pode contar só com a parcela da União, mas a gente sabe que por A mais B, o que é garantido e obrigatório é o que vem de lá, mesmo que a gente tenha outros recursos que possam vir. Então, daí, para dialogar esse investimento com uma política de melhor aplicação dos recursos, como que você vai fechar essa conta? Então, vamos lá. São duas coisas que eu acho que precisa ficar mais evidentes. Primeiro, que as parcerias estratégicas institucionais não necessariamente precisa ser feito pelo gestor principal. Isso é a primeira questão. Tá? Grande parte dessas parcerias estratégicas, elas começam com um pesquisador que foi lá, um professor foi lá fazer o seu doutorado, o seu pós-doutorado, e fez essa interface. A partir daí, ele faz essa parceria, e aí um aluno orientado dele começa a fazer uma atividade que seja conjunta, e a partir daí se estrutura a possibilidade de uma parceria, como aconteceu com as duplas de formação, certo? Então, o gestor principal não necessariamente é o ente de articulação disso aí. Pelo contrário, muitas vezes não. Grande parte das parcerias que acontecem institucionalmente no mundo inteiro, sequer tem a intervenção do gestor principal. E se você entrar lá no portal de transparência, você pode acompanhar o que de fato aconteceu nos últimos anos, não só da figura do reitor viajando, mas também a figura dos pró-reitores viajando para essas articulações muito mais políticas nos últimos anos, tá? Mas aí cabe a vocês, como uma entidade estudantil, crítica do processo, dar uma analisada nessa questão da transparência pública. Então, as parcerias estratégicas não necessariamente precisam ser feitas pelo reitor. Cabe ao reitor e vice-reitor articular a operação final do processo. E aí, através, sim, hoje a gente pode veicular isso aí muito bem por reuniões remotas. Quando a gente fala de parcerias público-público e que tem muito recurso para ajudar na nossa receita, você vai perceber que as receitas têm caído. E quando a gente fala, olha, pessoal, vai faltar recurso para manutenção disso aqui. O recurso que vem da União não vai ser necessário, não vai ser suficiente. Então, a gente vai ter que aprender a buscar esses recursos além do custeio. Por exemplo, tem vários projetos que foram aprovados pela universidade que permitem, por exemplo, que o nosso aluno trabalhe em projetos de iniciação. Recentemente, a SET, Secretaria de Estado, Tecnologia e Inovação, tem lá uma verba de 20 milhões de reais que professores aprovaram projetos juntamente com os alunos.
Então, tem várias demandas. Tem demandas do Ministério do Planejamento, tem demandas do Ministério da Educação. Então, a gente precisa apresentar projetos efetivos, mostrando o que a gente faz de bom. O professor Nakamura tem experiências fora de série, é por isso que ele também vem conosco, para que a gente possa apresentar projetos de captação de recursos em vários setores. E isso vai aliviar essa questão do custeio, para que a gente possa aplicar o custeio na atividade fim e, sobretudo, na permanência dos nossos alunos. É nesse sentido. Depender só do orçamento, da receita da União, a gente não vai suportar. Hoje, a receita que a gente pode buscar não passa de 1,5%. Então, a gente precisa perceber novas alternativas. É assim que faz gestão. Pois não, Letícia. Nakamura, você quer complementar alguma coisa, Naka? É só complementar pela minha experiência, né? Então, quando eu tive, na segunda oportunidade que eu fui fazer um doutorado sanduíche em Toulouse, lá no LAS, né, na verdade, nós tínhamos mais de 50 brasileiros lá, né? E, na verdade, toda a interação foi feita através de pesquisadores, né? Então, a questão é assim, realmente, a pergunta ela é pertinente, mas o que acontece? Na verdade, muitas vezes a gente vai ter que financiar pesquisadores aí até lá, no sentido de inserir, né, os alunos nessas atividades, né? Mas não assim, você, né, para poder fazer isso daí. Então, assim, a questão de tudo isso daí é uma questão mesmo de otimizar recurso, né? Porque, às vezes, né, e eu sempre falo da seguinte maneira, eu sempre vejo as coisas, quando eu ia na CAPES, né, eu ia com recurso público, mas, assim, tinha uma missão específica no sentido no sentido de trazer, certo, mais recursos, né? E eu acredito que a gente precisa fazer isso, e não só no sentido de obter recursos junto ao órgão de fomento, mas saber o que as pessoas estão fazendo, né? Então, por exemplo, quando a gente começou, nós transformamos, né, o Cefet em Universidade Tecnológica. Naquele momento, a gente tinha dificuldade de aprovar projeto de mestrado, a projetos da FINEP, isso daí é só olhar os indicadores lá, a gente percebe. Mas como que a gente, não foi só melhorando os nossos projetos, é vendo como que as pessoas estavam fazendo, e a partir daí, você, dentro do cenário nacional, você começa a aprimorar e saber como fazer esses projetos. Então, a gente tem que sempre ter objetivos claros nas nossas visitas. E nessas visitas, ela sempre tem que ter uma finalidade. Tá? Então, foi isso que a gente fez durante um certo período, aprendemos bastante, né? E eu acredito muito, né? Como eu falei, assim, a gente tem formas da gente desafogar o nosso orçamento. Não estou dizendo que vai cortar de uma hora para outra, mas é a questão do seguinte, é começar a mirar 3, 4, 5 anos, né? E isso significa o quê? Tem muito recurso na Lei Rouanet, né? Conhecida Lei Rouanet, que é a cultura. Tem muito recurso na Lei de Esporte, tá? Então, nós temos que fazer o quê? E tem outros mecanismos aí de obtenção de recursos. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que aprender como fazer, né? Aí é um desafio, porque eu vejo assim, eu não conheço nenhum projeto nosso aprovado na Lei da Cultura, na Lei do Esporte. Então, como fazer para fazer isso daí? Então, a gente está fazendo de tal maneira que, uma hora que a roda estiver rodando, né, que a gente deixa de investir recursos de custeio em algumas atividades, para que a gente possa, mesmo assim, financiar esses projetos. Valeu, Naka. Obrigado. Acho que a Letícia, por favor. Sim, eu queria saber em relação à evasão, né? Vem sendo pauta há muito tempo sobre a evasão, dá para ver pelos números, né? Que vem caindo já há um bom tempo e continua em queda. Peraí, desculpa. O número você tá egressos. Falando, a evasão está aumentando ou diminuindo?
o número de egressos está caindo e a evasão está subindo. E a gente sempre pensa muito nessa questão, né, sobre conseguir novos egressos e manter os alunos, não fazer com que eles abandonem. A gente queria saber como seria possível, na proposta de vocês, conseguir com que esses números sejam mais favoráveis para a universidade. Qual seria a proposta para conseguir manter o aluno na universidade? Boa pergunta, tá? A gente chama muito, tem uma expressão que a gente gosta muito, chama-se sentimento de pertencimento. Então, vocês não estão aqui para passar só pelo diploma da universidade. Vocês precisam perceber a universidade, vocês precisam se sentir pertencentes a esse movimento, tá? A gente tem feito alguns estudos e tem ficado muito claro ali, muito evidente, por que é que os nossos alunos estão se evadindo. A gente teve a oportunidade de acessar alguns indicadores estatísticos, e a gente percebe que a evasão acontece principalmente nas licenciaturas já no primeiro ano e na tecnologia, engenharia e bacharelado do segundo ano em diante. Mas a gente também percebe que quando o aluno está envolvido com alguns projetos mais específicos, essa evasão não acontece. A gente teve a oportunidade de acompanhar isso aí um pouco mais de perto. Então, a gente teve conversando com alunos da Química, e que eles estão envolvidos em projetos da área com a Petrobras, e eles estão lá envolvidos, já estão falando de mestrado, doutorado. O Pé Vermelho, que é um projeto que acontece lá em Medianeira, não há evasão. Pato a Jato, em Curitiba, também não há evasão. Então, isso sugere que a gente precisa envolver os nossos alunos aos projetos que a universidade faz parte. Isso vale para as empresas júniores, isso vale para projetos de extensão, isso vale para os projetos de iniciação e assim por diante. Então, o que é que a gente está propondo a vocês com o nosso plano de gestão? A gente precisa garantir que vocês, naquele intervalo mais difícil em se manter, primeiro e segundo ano, a gente consiga ampliar as bolsas de auxílio que vem acima, que vem pelo PENAS, a partir do nosso custeio. Né? A gente garanta que vocês ali tenham condições de permanência de tal sorte que, a partir do segundo e terceiro ano, a gente consiga ter ofício, você já ter habilidades e competências para participar dos editais, dos vários editais que a gente já tem na universidade, ou editais externos, e tenham bolsas além daquela de manutenção. Aí sim a gente garante que abaixa a evasão. Essa é a nossa leitura. Acabou. Então, seria continuar com as bolsas de cultura que tem e essas outras bolsas que tem como não bolsas de auxílio estudantil, certo? Se você, seria isso. nesse Olha, sentido. É assim, a gente chama sempre assim, projetos que estão dando certo, projetos que estão dando certo, editais que estão dando certo, e que estão mostrando que a manutenção do aluno nesses termos é fundamental, a gente vai continuar com todos. Se tiver que aprimorar, a gente vai aprimorar, escutando as experiências. Não há compromisso que não seja pela universidade. Tudo que está funcionando vai continuar. Práticas que estão funcionando bem e práticas que funcionaram no passado, a gente precisa baixar a arrogância de gestão e dizer, olha, na gestão passada do professor Pilates, teve projetos que funcionaram bem, por que a gente não faz uma análise e tenta melhorar, se for o caso, ou implementar o que já deu certo? E não ficar criando rodas e rodas. Tem coisa que está dando certo na gestão atual. Prova disso é a própria a criação da Pró-Reitoria é um exemplo. Né? Isso. Então, assim, são coisas que estão dando certo. E a gente tem que, sim, aprimorar, se for o caso, ou dar continuidade, se entender que ela está funcionando. Beleza, professor. Eu tenho um parênteses nessa questão, assim, e já passo para a Bianca, mas é que tem um único problema, assim, dessas questões das bolsas de pesquisa, de cultura. Muitas delas são muito boas, e eu acho que devíamos manter, mas a gente tem, você falou muito da evasão e desevasão no primeiro período, no segundo período, a gente tem um recorte socioeconômico da evasão na universidade. E o único programa de bolsa que considera pontuação socioeconômica na universidade é o programa de auxílio estudantil.
E aí a gente tem essa questão, tipo, o estudante que vai ganhar a bolsa de iniciação científica não é um estudante que está vulnerável economicamente, necessariamente. Muitas vezes é. Na maioria das vezes até posso dizer que é. Mas isso não é um parâmetro para essa pessoa conseguir a bolsa. Então, por isso que, claro, as bolsas de extensão devem continuar, as bolsas de iniciação científica devem continuar, a gente deve ampliar essa participação no auxílio estudantil, tanto das parcerias público-privadas quanto das público-público, mas o recorte de evasão principal que a gente tem não é por período, nem tanto por curso, mas é socioeconômico. E aí a gente tem que considerar. Sim, eu considero, olha só, será que a gente não pode abrir editais específicos de iniciação científica, iniciação docência, iniciação tecnológica, considerando exatamente a vulnerabilidade? A gente tem autonomia disso aí, é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Olha, essa construção dos editais, a gente vai escutar a comunidade. Olha, professor, vamos pensar nessa categoria aqui que a gente percebe que há uma evasão maior. Mas como é que se faz isso? Em cima dos indicadores. Mas dá para a gente fazer isso aí, considerar editais específicos para isso, tá bom? Mas obrigado por você ter considerado aí, porque você tem toda a razão. Obrigado. Não, perfeito, professor. Muito boa. Muito bem, então. Perfeito mesmo. Acho que é a Bianca, né? Bianca? Bom dia, Bom dia, Bianca. Heron. Bom dia, Nakamura. Surgiu uma dúvida quando você veio no meu campus, de quando vocês falaram sobre a internacionalização. Inclusive, você acabou até citando que teu filho optou também pela internacionalização e tudo mais, e tem um auxílio, né, que é ajuda de custo, e foi pontuado como é difícil conseguir, até mesmo por conta da burocratização, e isso vale para várias bolsas e auxílios, né? Queria saber se na tua campanha tem alguma política de melhor avaliação para atender os alunos que realmente precisam, né? Porque mesmo que, suponhamos que haja um aumento da quantidade de bolsas, como garantir que ela seja direcionada para quem precisa efetivamente, né? Ou até, melhorando a pergunta assim, sem essa burocratização, como chegaria de forma mais efetiva ou como simplesmente desburocratizar, mas atingindo pessoas que precisam disso, que querendo ou não é uma política de permanência também, né? Não, você tem toda a razão. Hoje, por exemplo, a gente não está considerando que nós somos uma universidade pública nesses projetos, ou pelo menos em alguns projetos, onde a gente está elitizando algumas atividades. Então, na nossa leitura, a gente precisa perceber os editais que já existem no sentido de garantir que a gente consiga dar oportunidade àqueles que mais precisam, que precisam se manter, mas, sobretudo, que precisam ter oportunidades de crescer. Esse é o papel da universidade pública, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar, eu não tenho uma política específica para isso aí, mas o que a gente está dizendo é desburocratizar o processo, não só no sentido de facilitar o processo, mas a gente precisa perceber editais que, de fato, percebam a necessidade daqueles alunos que são mais carentes e que têm menos oportunidade. Então, a gente vai ter que trabalhar isso aí, seja com os editais que já existem, seja com levantamentos específicos de indicadores e seja consultando a comunidade. É importante vocês perceberem que a figura do reitor, a figura do vice-reitor ou do diretor-geral, de todos os candidatos que estão aqui, ele não tem uma bola de cristal para perceber todo o portfólio de plataforma de discussão que a gente tem que fazer. Então, é importante que a comunidade nos traga isso aí. Boa parte das nossas propostas advieram de contribuição de alunos técnicos administrativos e de docentes. Então, da comunidade, é assim que faz gestão. O que a gente precisa é perceber a ponta, porque, de repente, a gente está fazendo aqui um edital sem consultar aqueles que, de fato, vão para a operação. E a gente está dificultando esse processo e, portanto, contribuindo com o processo de evasão. Então, a gente está falando, olha, a comunidade tem que dar a contribuição para que a gente construa esse processo e, finalmente, o objeto de interesse, que é o edital. Escutar, perceber as demandas de vocês e vocês precisam trazer para a gente. Não tem como a gente colocar aqui, olha, vamos fazer um edital nesses termos para atender especificamente isso aqui. A gente precisa fazer um levantamento de indicadores para ter a leitura real do que vem acontecendo e onde é que a gente pode contribuir. Pois não, Bianca?
Eu só esqueci da baixa mão, desculpa. A Letícia. Pois não? Tem mais uma pergunta, mas eu queria saber se tem outras pessoas querendo fazer pergunta também, que aí eu deixo passar na minha frente, porque eu já tô falando demais. Se ninguém tiver, eu faço a pergunta. Pois não. Enquanto isso, acho que eu vou fazer a pergunta, então. Tá. A minha pergunta seria em relação ao programa de institucionalização em relação ao EAD. A gente vê alguns estudos, né? Eu não sou da área de licenciatura, mas eu queria saber no que foi levado em consideração sobre sobre institucionalizar o EAD, né? Porque eu tenho uma visão um pouco negativa sobre esse ensino à distância, que, no caso, tem algumas problemáticas em relação ao ensino institucional de uma universidade pública, né, que leva em consideração a cultura, leva em consideração a socialização. Então, queria saber como esse plano vai conseguir englobar tudo isso. Tá, vamos lá. Bom, primeiro eu também concordo com você. O que é que nos faz diferente aí? Nos faz diferente a qualidade, dentre outras coisas, a qualidade do nosso egresso, tá? Então, a gente tem percebido aí que já há uma leitura, tá, de que os cursos EAD, nos moldes que estão sendo ofertados, não têm dado resultado. Então, isso é fato. O que a gente fala de EAD aqui, principalmente, Letícia, a gente tem o que a gente consegue chamar de disciplinas que elas são informativas. Algumas disciplinas, elas são informativas, que podem, não vai ter aquele impacto na formação, no impacto direto na qualificação do egresso. Então, são informativas que você pode fazer isso a qualquer tempo usando uma plataforma como o próprio Moodle, tá? Diferentemente daquelas disciplinas formativas. Então, significa que algumas disciplinas em rede a gente pode ofertar EAD, como já existem algumas delas, desde que a gente institucionalize isso aí e permita que o aluno faça essa escolha, tá? Mas o EAD propriamente dito, a gente vai ter que pensar muito sobre isso. E essa é uma discussão que a comunidade vai ter que fazer. Porque está provado, se a gente quer manter a qualidade do ensino, que é uma bandeira da UTF-PR, abrir um EAD aos moldes do que faz a iniciativa privada, a gente vai levar a nossa educação pública a baixa qualidade. Então, isso aí não cabe, tá? Então, é nesse sentido aí. Eu não sei se ficou claro do que é uma disciplina informativa. Ficou sim, muito obrigada. Obrigado, Letícia. Posso falar? Pode falar, professor, claro, fica à vontade. Na verdade, lá no chat eu coloquei, assim, eu perdi um pouquinho o foco na reunião, porque eu comecei a relembrar, né? Eu fui coordenador desse Programa de Jovens Talentos para a Ciência, que era um programa do governo federal em 2012, né? Que foi feito, aí, na verdade, era para alunos que entraram na universidade, eles faziam uma prova, e assim, não era cota por universidade, era cota por... os alunos que passavam numa determinada prova, eu não lembro agora quais eram os requisitos, mas eu consegui recuperar aqui, está lá na CAP, então a gente conseguia uma bolsa. Eu acho que aí cabe a gente, como gestor, né, ver junto ao MEC por que esse programa acabou, né, e se ele não tem a possibilidade de retornar. Tá? Eu não lembro agora quais eram os critérios, mas eu lembro que a gente fazia uma prova como se fosse um vestibular, né, e a gente tinha muitos alunos nossos que tinham essa bolsa, de acordo com o que está aqui, foi em 2012. Tá? Então, essas experiências a gente tem que tentar retornar. Eu coloquei no chat, tá, Aaron? Sim, eu estou vendo aqui. Eu gostei muito da ideia ali do auxílio também para a juventude trabalhadora. Tem coisas... Legal. Gente, vamos lá. Mais alguém tem perguntas para o professor Heron? Vamos dar um... Não, Bianca. Pode falar, Bianca.
O senhor tem algum plano para fomentar internacionalização para cursos de licenciatura e tecnologia? Todos em vista que a maioria dos processos hoje em dia são voltados para bacharelado, né? Acredito que é um atrativo e uma maneira de fomentar a permanência desses cursos também, já que tem uma grande evasão e uma baixa adesão, né? Perfeito, Bianca. A gente já teve no passado aí um intercâmbio de licenciatura. Então a gente vai retomar isso aí. Você tem toda a razão. E dos cursos de tecnologia. Qual é o desafio aí? A gente precisa imprimir um esforço junto aos coordenadores para entender essa interface dos planos dos PPCs de cada curso, para fazer esse alinhamento, e aí, a partir daí, a gente permitir que esse intercâmbio aconteça. Então, esse é o desafio. Mas a gente já teve isso no passado, e por alguma razão, as licenciaturas não foram contempladas nos últimos anos, mas está no nosso foco, sim. Não tenho aí um plano específico para isso, mas está no nosso foco, sim, tanto para a licenciatura como para a tecnologia. Pois não, Letícia? Tenho uma pergunta em relação a uma proposta também que foi feita pelo senhor no Instagram, né? A minha pergunta é: como abrir a disponibilidade dos técnicos de mudarem de área com a carência de vagas para os departamentos e lidar com essa sobrecarga de trabalho que eles vêm enfrentando? Então, é um problema que a gente tem bastante, né? Que é a falta de técnicos na UTFPR, que vem seja pelas vagas que o governo precisa disponibilizar, né? Que estão em falta, e também pela questão de conseguir atrativo mesmo, para que as pessoas tenham a vontade de fazer esse vestibular e entrar para trabalhar na universidade, já que os salários estão baixos. Isso é uma queixa que está vindo através dos sindicatos dos TAIs, né? Que é um problema que tá acontecendo na universidade. Eu quero saber como seria possível mudar, fazer essa mudança de departamento com as fragilidades que estão acontecendo em relação a essa falta de Então, assim, profissionais. eu vou tentar. Ficou meio confuso o meu entendimento, tá? Me desculpe, assim. Mas eu vou tentar, se não lhe satisfizer a resposta, você me corrige, tá? Então, assim, primeiro, que tem toda a razão. Hoje, e aí justifica a greve dos técnicos administrativos. É inconcebível hoje, e eu defendendo a bandeira da universidade pública, alguém ficar na função técnico-administrativa com um salário de R$ 2.100 para nível C, ou de R$ 2.700 para nível D. Então, é um absurdo isso aí, tá? Então, essa bandeira a gente tem que defender, porque se a gente continua desse jeito, e se não bastasse, sem técnico administrativo, precarizando as atividades deles a partir de uma terceirização, a universidade pública ela vai estar com os dias contados aí. Mais tardar 20 anos, se for nesse modelo aí. E sem concepção política ideológica. Eu estou falando aqui uma percepção bem minha, tá? O que é que a gente tem pensado para os técnicos administrativos? Primeiro, considerando o esforço que a gente vai fazer no Ministério da Educação e no planejamento, mostrando a fragilidade que a gente está vivendo, tá? Antes mesmo da abertura de novos institutos federais, a gente precisa consolidar o que a gente tem. Então, passa por aí. Mas, por exemplo, em curto prazo, a gente pode permitir que os técnicos administrativos eles continuem motivados ao processo. Quando a gente fala de remapear as atividades, significa atividades de função, é concentrar algumas atividades, expertises ali, especialistas, não reproduzindo isso em todos os campos. Então, hoje, por exemplo, um técnico administrativo trata da Previdência em Campo Mourão, outro trata lá em Curitiba, outro em Cornélio Procópio. Então, a gente está repetindo esforços aí, laborais, onde a gente pode concentrar essas atividades. Então, isso aí vai dizer assim, vamos fazer um remapeamento das atividades e funções, de tal sorte que a gente possa, juntamente com a categoria, discutir como a gente pode fazer a realocação dessas atividades. Claro, não é uma tarefa simples. Isso vai ter que ser conversado, porque na primeira leitura a gente está dizendo isso como um exemplo.
Mas para aplicar isso aí, a gente precisa conversar com a categoria e experimentar um laboratório. Dando certo, a gente vai fazer um caracol para que a gente possa estender isso aí. Mas algumas propostas têm sido muito bem aceitas pelos técnicos administrativos. Ontem a gente fez uma reunião, que foi uma reunião muito interessante, e a gente está falando, por exemplo, da participação dos técnicos administrativos em atividades de pesquisa e extensão. Atividades de pesquisa, primeiro que eles possam se capacitar, então a gente vai tentar trazer aí programas que garantam isso aí. Mas por que é importante a gestão ter isso aí? Porque os técnicos administrativos, eles já têm uma expertise que pode nos trazer na forma de indicadores orientação à tomada de decisão. Então, eles têm acesso a informações privilegiadas e indicadores que podem nos ajudar, por exemplo, a identificar a natureza da evasão dos alunos, onde é que os alunos estão, em que natureza estão. Tudo isso aí é importante para a tomada de decisão. Isso motiva o técnico a participar do processo. Outra coisa muito importante, valorizar o técnico é perceber habilidades e competências que eles podem fazer isso na forma de extensão. Há uma dificuldade generalizada de pequenos municípios, por exemplo, no trabalho ao SEI. E nós somos experts nisso aí. Então, motivar o profissional em um percentual laboral a atividades de extensão é valorizar o técnico. Então, tudo isso vai fazer com que a gente acredite que esse sentimento de pertencimento possa ser resgatado e a autoestima dos nossos colegas técnicos administrativos e professores, valorizando aí cada atividade especificamente. Respondeu-se a minha questão. Eu já queria fazer uma outra pergunta em relação a isso, com a sua fala, que foi no sentido de consultar, né, os técnicos para algumas tomadas de decisões. Acho isso muito importante e eu também levanto uma bandeira de, no momento de rever, né, o nosso regulamento, é uma questão que está meio latente nesse momento, principalmente por conta do que foi passado com a PROAI em relação ao modelo 70/30 dos conselhos, né? Porque os técnicos têm poucas cadeiras, assim como nós estudantes, devido a essa burocratização. Então, uma bandeira que a gente levanta também é de conseguir mais cadeiras nos conselhos, ter um pouco de mais voz, e isso só é possível se a gente mudar esse regulamento de 70/30. Então, queria saber se tem alguma proposta nesse sentido, que é muito importante. É importante a gente entender que existe uma questão legal, tá? Mas a gente pode fazer isso, por exemplo, nas comissões. Onde a gente tem autonomia, a gente consegue fazer isso aí. As comissões, necessariamente, não precisam ser 70/30. Agora, os conselhos deliberativos, aí sim, a gente tem que respeitar a LDB, tá? Mas a nossa proposta é exatamente isso aí. Dependendo da discussão, a comissão vai ser constituída por um terço, ou se for uma comissão que vai discutir, por exemplo, uma atividade de interesse mais técnico-administrativo, então a proporção deve ser considerada mais técnico-administrativo. Se for uma comissão que vai discutir questões relacionadas ao estudante, deve ser percebido uma proporção maior de estudante em razão dos interesses, e assim por diante. O que é interessante você perceber é que, em algumas questões legais, a proporção tem que ser mantida, entendeu? A não ser que seja possível a gente alterar, o que nos der a oportunidade de alterar instruções ou regulamentos, essa proporção a gente vai fazer. Sim, é que estava sendo discutido no COUNE mesmo, um conselheiro levantou para ser mudado no regulamento da UTF-PR mesmo, para a gente conseguir ter essa maior autonomia, né, nos conselhos, porque dificulta muito a relação de proporção entre docentes, técnicos e estudantes. Pois não, estou à disposição. Pessoal, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou deixar espaço para o professor Nakamura e o professor Heron fazerem suas considerações finais. Eu já coloquei as questões que eu tinha aqui me programado, então, caso ninguém levante a mão aí, vou abrir para os candidatos fazerem as contribuições finais deles.
Beleza, então, professor Heron, professor Nakamura, podem fazer suas considerações finais, colocarem o que vocês acharem de mais importante que vocês queriam falar para a gente aqui, que talvez possa ter passado, para além das perguntas e da apresentação, fecharem aí Tá, a se você me entrevista aí permite, eu vou da passar parte de para o vocês. professor Nakamura primeiro e depois eu faço o fechamento. Pode ser? Naka? Ok, Heron. Vamos seguir o protocolo, né? Na verdade, às vezes a gente tem invertido, eu tenho sido o último, mas assim, o que eu acho importante, né? Eu acho importante que a gente está num momento especial, né? É uma eleição para reitor e dentro de um cenário bastante desafiador, né? E as questões que eu acho que e é muito bom a gente perceber quando a gente está colocando o nosso nome, né? O professor Heron, ele foi diretor de campus, ele foi vice-reitor, tá? E complementa com a minha formação, porque eu fui pró-reitor, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, as questões administrativas, eu vejo que ele tem muito mais conhecimento do que eu. Quando eu olho as questões mais de projeto, as questões mais estratégicas, né, aquela relação com os órgãos de fomento, né, não no ponto de vista de inovação, mas no sentido mesmo institucionais, eu vejo que eu posso contribuir em muito, tá? Outra coisa que eu acho bastante importante é que eu estou há 6 anos afastado da administração. Então eu brinco muito que eu voltei a ser um professor normal, né? Um professor normal é aquele que vê o dia a dia da instituição, tá? Então eu estou aqui em Curitiba, eu dou aula na Ecoville, eu vejo as dificuldades que nós estamos tendo lá em termos de acessibilidade, né? Então isso daí faz com que eu enxergo as coisas de uma maneira diferente, né? Diferente no dia a dia. Eu dou aula para calouros, né? Tanto de computação para engenharia civil, eu dou aula para ambiental, certo? E isso daí faz com que eu veja o seguinte, que eu recicle, né? Eu não falei aqui, mas eu não me lembro se eu falei, mas eu tenho uma filha de 8, de 12 e a outra de 17 anos, uma recém entrou na universidade. Eu acompanho o dia dela, ela está com 3 meses de universidade. Isso faz com que eu veja o dia a dia. Então, assim, o que acontece? O cenário é desafiador, é importante que a gente enxergue que nós estamos no mesmo barco, tá? Então, vocês, alunos, estão no mesmo barco que a gente, os técnicos administrativos estão no mesmo barco, os professores estão no mesmo barco. E, na verdade, não adianta nada a gente ficar discutindo, né, e o barco afundando, né? Então, eu estou aqui para colaborar, eu sou sensível a tudo que foi colocado aqui, e o que eu puder fazer, o que eu puder colaborar, eu estou aí nessa empreitada, tá certo? E bom final de semana a todos, tá? E assim, eu estou com 61 anos, né? Estou aqui agora conversando com vocês, já estou preparado para pegar o ônibus amanhã, 10 horas, para ir para Apucarana, voltar de madrugada na quinta-feira, no feriado, abrindo mão da convivência com as minhas filhas, mas isso no sentido quê? De colaborar com a nossa universidade, tá bom? Bom final de semana a todos aí. Bom, obrigado, Naka. Eu vou ser bem breve aqui. Primeiro, parabenizar vocês por essa iniciativa. Esse é o papel do movimento estudantil, essa construção sustentável, onde de tempos em tempos vocês constroem essas demandas e devem ser levadas à gestão e devem ser percebidas como uma ferramenta de mudança, de percepção, porque isso muda a cada dia e vocês trazem um sentimento diferente que normalmente quem está na gestão não consegue acompanhar. A gente precisa, sobretudo agora, mais do que nunca, essa união. União dos alunos, união dos técnicos administrativos e união dos docentes para recuperar a institucionalidade da nossa universidade. E isso vale não só para o TFPS, mas para as universidades públicas de um modo geral. Tá? A gente percebeu ao longo dos anos, independente de governos, mas sucessivos ataques às universidades, dizendo que a gente não trabalha e que a gente não entrega
fora outras acusações. Mas é importante notar, por exemplo, que quando sai uma nota, como a que saiu no Globo recentemente, dizendo que a greve é oportunista, há 2 semanas atrás, um veículo de publicação nacional, nos cabe, como instituição, fazer essa defesa e dizer, não, não é oportunista. As condições são essas aqui. Quando a gente se cala esse processo, como a gente ficou calado ao longo dos ataques pelos 6 e 7 anos sucessivos, a gente foi perdendo essa institucionalidade a ponto da sociedade sequer procurar saber o que a gente faz de bom. E a gente trabalha muito, a gente entrega muito, a gente entrega os melhores alunos à sociedade em competências e habilidades. A gente entrega vários projetos muito bons, projetos sociais, uma sociedade civil organizada. Nesse instante, estamos ajudando o Rio Grande do Sul, ajudamos muitas entidades na pandemia, mas a sociedade precisa saber. E, para isso, nos cabe a defesa da instituição pública, a defesa do que a gente faz aqui na nossa instituição. E, para isso, a gente precisa mais do que nunca se unir. Para transformar essa sociedade, agora a gente tem um desafio maior. Desafio que se avizinha com uma limitação orçamentária nunca percebida na história das universidades públicas. E a gente vai ter que se mexer e aprender novos modelos para que a universidade pública continue sendo pujante e reconhecida como sempre foi. Esse vai ser o desafio. E não depende só de mim ou do professor Nakamura. Trazer as demandas, nos ajudar na gestão, é o papel de todos nós, da comunidade universitária, da UTFPR. Então, peço a vocês que agora, nesse processo de etapa final da campanha, analisem as propostas, analisem os candidatos, analisem a história dos candidatos, as pessoas que estão participando desse processo. E por final, graças a Deus, estamos num processo democrático que a gente pode escolher. Escolham aqueles que representem, de fato, a expectativa de vocês. Porque é assim que a gente faz a democracia e é assim que a gente faz uma instituição justa e para todos. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o professor Nakamura, passando um pouquinho das nossas propostas, aprendendo muito mais do que repassando, mas dizendo para você que a gente precisa voltar a respirar a institucionalidade pública. E isso depende de todos nós. Então, desejo a vocês que fiquem bem, boa sorte, um bom final de semana e vamos firme nessa empreitada pela instituição pública. Grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Beleza, muito obrigado, professor Heron, muito obrigado, professor Nakamura. Foi muito importante ter vocês no espaço que a gente está tendo aqui hoje. A gente conseguiu falar com vocês, colocar nossas demandas, nossos anseios e conseguimos notar também a preocupação de vocês em colocar as questões no programa de governança, programa político de vocês aí para a reitoria. Dos programas, de algumas propostas que a gente tinha colocado, vocês já tinham anexado as propostas de vocês, outros vocês notaram hoje e já se comprometeram em atender. Então, a gente fica muito feliz de poder ter essa conversa. Seguimos juntos nessa cruzada aí pela Universidade Pública. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, por vocês estarem presentes aqui falando com o Movimento Estudantil hoje. Desejo uma boa campanha, sucesso, um forte abraço e um bom fim de semana, tá? Obrigadão, pessoal. Tamo junto. Vamos para cima. Tchau, boa semana. Bom final de semana. Um abraço a todos.